Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma grande honra, um privilégio poder participar desta conferência, que nós temos ouvido falar muito bem a respeito dela já há algum tempo, e eu fiquei muito honrado pelo convite do pastor Cleiton, agradeço especialmente por isso, e também pela disposição dos irmãos de se reunirem para estudarem, para se aprofundarem nas doutrinas, nos assuntos da palavra de Deus, e que o nome de Jesus Cristo seja o único a ser glorificado e exaltado em toda esta programação. E que nós possamos, ao final dela, estarmos mais próximos do nosso Salvador. Possamos ter mais comunhão com Ele e o servirmos melhor. Que Deus abençoe. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, como é bom estarmos na Tua presença, reunidos com nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Privilégio é esse que o Senhor nos concede nesta bela tradição histórica que é mantida e desenvolvida de expor, de meditar nos assuntos da Tua palavra. Agora, Senhor, reconhecemos diante de Ti as nossas imperfeições, incapacidades, a nossa nulidade. Necessitamos, ó Pai, do Teu Espírito, Teu santo e bendito Espírito, o qual inspirou as Sagradas Escrituras, e portanto só Ele pode, nesta hora também, iluminar as nossas mentes, os nossos corações, de modo que possamos compreender daquela forma plena, daquela forma profunda, que só pode ser também transformadora, para que assim também as nossas ações sejam impactadas pelo que nós ouvimos e aprendemos. Sê com cada um de nós nesta hora, supra as necessidades de cada um, fale ao coração e edifique a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o assunto que eu vou tratar nesses dias, aqui até domingo, é o que tem sido o tema do meu livro recém-lançado, A Grande Batalha Escatológica. Mas antes que você já fique pensando que eu vou tratar muito sobre Apocalipse, né? E de fato eu tenho falado bastante sobre Apocalipse por aí, mas nesse caso não tanto, bem menos. Por quê? Porque meu objetivo não é falar tanto do futuro, e sim do passado. Porque para entendermos o futuro, nós antes temos que entender muito bem o passado. Batalha, quando você ouve falar em batalha escatológica, eu sei que vem à sua mente aquela batalha final, descrita lá em Apocalipse, né? A batalha, seja ela a do cavaleiro branco, que desce com os céus abertos, seguido de incontáveis anjos, né? A milícia celestial que vem para destruir na terra o anticristo, falso profeta, seus exércitos. Eu sei que você pensa talvez nessa batalha, mas não sei se você já leu Apocalipse 19 com atenção, porque se você leu, você vai perceber que lá não tem batalha nenhuma. Não, do tipo convencional que se espera quando dois exércitos se enfrentam, não é? Quando dois exércitos se enfrentam, você espera uma disputa, uma guerra, um começa a ganhar, outro vira o jogo, né, ao estilo Hollywood, ao estilo dos filmes, das grandes superproduções da história. Mas quando você lê o capítulo 19 de Apocalipse, você não vê batalha, você vê massacre. Cristo desce dos céus e esmaga os seus inimigos. Apenas isso. Não há qualquer reação da parte deles. Não há qualquer condição deles enfrentarem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso o capítulo 17 do Apocalipse diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Quer dizer, eles até tentarão fazer isso. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Mas qual é o resultado da peleja? O Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, se a batalha é uma questão de poder, de força, de exército mais numeroso, então nós temos que reconhecer uma total desigualdade
quando a criatura tenta enfrentar o Criador. Uma absoluta e total desigualdade. É por isso que Cristo volta e simplesmente esmaga os seus inimigos. Mas a verdadeira batalha já aconteceu. Aconteceu antes disso. A verdadeira batalha aconteceu quando Cristo veio aqui pela primeira vez. Aí nós temos uma batalha verdadeira. Aí nós temos um roteiro digno de Hollywood, por assim dizer. Tanto é que já fizeram vários filmes sobre isso. Aí nós temos uma batalha sangrenta, onde o nosso próprio Senhor, o Salvador, sangra por nós. E é isso o que eu tenho chamado de a grande batalha escatológica. Mas não é uma batalha por força ou por violência. Não é uma batalha por poder, imposição. Porque se assim fosse, eu digo novamente, não haveria batalha nenhuma. Então, somente um massacre. Trata-se, portanto, e esse é o meu ponto principal em tudo o que eu vou falar aqui nesses dias, trata-se, portanto, de uma batalha jurídica. Uma batalha por legitimidade. Uma batalha que trata das questões legais. E esse é um ponto que a teologia reformada desenvolveu muito nos últimos séculos. Mas precisa desenvolver ainda mais. Não é novidade para ninguém que, da perspectiva da reforma, a justificação é perante o tribunal de Deus. Qual era o termo mesmo que os reformadores davam para essa questão da justificação? Vocês que são estudantes de teologia, muitos chamavam de justificação forense. O que quer dizer justificação forense? Do latim, forum, perante o tribunal de Deus. Ou seja, os reformadores diziam assim: Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. Então a sua morte nos justifica perante o tribunal de Deus. Por isso que nós somos declarados justos, embora ainda pecadores. Aquela famosa frase de Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Justos porque fomos alvos de uma declaração divina dizendo: você está justificado pela fé. Mas pecadores porque ainda continuamos pecando. Forense, perante o fórum divino. Esse foi o termo que os reformadores usaram para descrever justificação. Por isso, o meu ponto, o que eu estou discutindo, não é o original. Eu não estou inventando nada, não estou criando nada. Eu estou apenas desenvolvendo aquilo que os reformadores fizeram muito bem. Tratar desse aspecto forense, jurídico, da justificação, da obra de Cristo. Mas, provavelmente, algo mais ainda tem que ser desenvolvido nesse aspecto. E tenho para mim que algo impediu que isso fosse feito, que isso fosse desenvolvido. Como os irmãos sabem, nos primeiros séculos da igreja cristã, especialmente no tempo dos pais da igreja, os famosos pais da igreja, a teoria sobre expiação mais aceita era aquela que dizia o quê? Que Cristo tinha feito o quê na cruz, especificamente? Porque ele pagou um preço lá. Quanto a isso, todo mundo sabe. Cristo morreu para pagar um preço, uma dívida, ok? Dívida de quem? Nossa, pronto, ninguém tem dúvida disso. Ele morreu para pagar uma dívida, a nossa dívida. Mas a pergunta era, para quem? Para quem ele pagou esta dívida? Então, muitos dos pais da igreja, e a teologia medieval especialmente, desenvolveu a teoria do resgate pago a Satanás.
Ou seja, que Satanás, por ter usurpado poderes sobre a humanidade, uma vez que o pecado entrou no mundo por instrumentalidade dele, ele se tornou então uma espécie de credor do ser humano. E então manteve o ser humano, a humanidade, prisioneira, porque ele detinha esse poder de credor. Cristo então teve que vir e oferecer a Satanás um pagamento, um resgate. E desse modo, então, ele entrega a sua vida para Satanás como uma exigência de Satanás. Mas, no meio da história, Jesus passa a perna no diabo, certo? Por quê? Porque ele faz a primeira parte. Ele paga o que Satanás exigiu. Ele morre. E então ele resgata o seu povo das garras de Satanás. Mas então, ele ressuscita. E é aí que ele passa a perna no diabo. Porque ele ressuscita e deixa o diabo sem nada. Ou seja, aquilo que ele achou que ele teria ao exigir a morte de Cristo, acabou não valendo nada. Porque Cristo ressuscitou, reverteu a morte e ficou com as duas coisas, com o povo e com a própria vida. Essa teoria, eu não sei se de maneira intencional, mas está de uma forma interessantemente desenvolvida nas Crônicas de Nárnia, um livro que eu aprecio muito, gosto bastante dele, escritor especialmente. Mas, se você lembra, Aslan tem que morrer para satisfazer uma exigência da feiticeira branca. E então, ele está pagando um resgate a Satanás. Mas passa a perna na feiticeira depois, quando ele ressuscita. Né? Porque havia alguma coisa ali sobre a mesa que a feiticeira não sabia. E dessa maneira, Cristo, o leão então ressuscita e paga o resgate a Satanás. Ora, é claro, os reformadores detestavam essa ideia. Eles não podiam aceitar que Jesus tivesse morrido para pagar uma dívida para o diabo. E antes mesmo deles, um homem já havia conseguido explicar isso de uma maneira interessante, que foi aquele famoso arcebispo da Cantuária, Anselmo da Cantuária, século XII. O que ele disse? Ele usou as leis comerciais da sua época, comerciais no sentido de feudalismo, então a ideia de suzeranos e vassalos. Ele disse, olha, eu vou explicar para vocês o que é que Cristo realmente fez na cruz. Anselmo, ele era desafiado a defender as doutrinas cristãs sem precisar citar texto bíblico. Não é que ele não quisesse citar texto bíblico, mas é que os alunos perguntavam, mas o senhor ensina muito bem, mas com a Bíblia, mas e sem a Bíblia, o senhor consegue explicar? Por isso que ele escreveu aquele livro, Cur Deo Homo, porque Deus se tornou homem, onde ele estabelece a necessidade do nascimento de Jesus de uma perspectiva da razão, da lógica. Ele não está ainda no patamar de Tomás de Aquino, anos mais tarde, que vai defender teologia natural. Não é esse o caminho. Anselmo ainda é muito mais bíblico nesse ponto, e ele é muito, inclusive, citado pelos reformadores. Mas deixa isso para lá. O importante aqui é que Anselmo disse o seguinte: Deus é o suzerano, o senhor feudal. Os seres humanos são os vassalos dele, porque ele fez uma aliança com eles. Os vassalos ofenderam o suzerano. Então eles têm que fazer reparação. Eles têm que fazer alguma coisa que repare a honra ofendida do suzerano, do senhor feudal, que é Deus. Pois bem, Cristo então veio fazer aquilo que os vassalos não podiam fazer: oferecer um sacrifício para satisfazer a honra de Deus. Por isso que essa teoria ficou conhecida como teoria da satisfação. A primeira é a do resgate pago a Satanás. Essa é a da satisfação. Muito bem, o que Calvino fez? Ele colocou os pingos nos is. Ele disse, Anselmo está certo.
Cristo não pagou nada ao diabo. Cristo pagou a Deus. O que tinha que ser pago era para Deus. E Ele o pagou. Mas não era só uma questão de satisfazer a honra de Deus. É claro que a honra de Deus é importante. Mas havia algo mais aqui. Uma necessidade legal. Um aspecto jurídico. Um aspecto forense. Que precisava ser satisfeito. Que tinha a ver com a justiça de Deus, com a legislação divina. Então Cristo vem e morre no lugar do pecador, para satisfazer, aí é o mesmo termo de Anselmo, a justiça de Deus. É onde ele complementa e melhora, por assim dizer, a teoria de Anselmo. Muito bem, então, pelo fato dos reformadores repudiarem aquela primeira teoria, eu entendo que isso causou um efeito colateral que precisa ser consertado. É evidente que nós não podemos aceitar que Jesus teria pago alguma coisa ao diabo. Por quê? Porque isso colocaria o diabo, de certa forma, acima do próprio Deus. Não é? Agora, então, Deus tem que acertar as contas. Ele tem que pagar alguma coisa a Satanás. Satanás se torna o credor de Deus. Não, isso não faz justiça ao texto bíblico. Isso de fato não faz justiça ao que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre Cristo e sobre Satanás. Porém, não se pode enganar, ou não se pode esquecer que ele, Satanás, cumpre uma função importante em toda essa história. Cumpre uma função importante e eu diria necessária em toda essa história. Deus, em sua soberania, no seu comando, no seu poder absoluto, como nós sabemos, ele pode usar as forças malignas, o mal, para os seus bons propósitos, sem, contudo, se tornar mal por causa disso. Deus comanda a história, Deus comanda todas as coisas. E Satanás esteve, ele e seus anjos caídos, ele e seus demônios, no centro de toda essa história da justificação. A isso eu chamo de a grande batalha escatológica. Cristo veio sim para entrar numa disputa, numa batalha jurídica, legal, por legitimidade com os poderes das trevas. Ele teve que fazer isso. Isso foi necessário para que ele pudesse completar a obra da salvação e assim nos justificar perante o tribunal de Deus. Porque se existe um tribunal, então necessariamente há um juiz. E esse juiz é Deus. Se existe um tribunal, então necessariamente existem réus. E esses réus somos nós. Se existe um tribunal, existe um defensor, um advogado. E todo mundo sabe quem é esse advogado. É Jesus Cristo, o justo. É Jesus Cristo, o nosso advogado. Mas se existe um tribunal, se existem réus, se existe um juiz, se existe um defensor, está faltando quem nessa história? O acusador. Está faltando a pessoa do acusador. E esta é a figura de Satanás no texto bíblico, que precisa ser melhor compreendida para que nós possamos compreender melhor a redenção, compreender melhor o que foi que de fato Cristo fez quando ele aqui veio e venceu a grande batalha escatológica, razão pela qual na sua segunda vinda não tem batalha nenhuma, apenas um massacre, apenas um ato de lançar para o lago de fogo todos os seus inimigos. Portanto, executar. Isso se chama execução. Executar todos os seus adversários.
Como temos que ver isso? Como podemos entender essa grande batalha? Então, o melhor caminho é considerar os evangelhos, inicialmente. Seguir toda a literatura do Novo Testamento, até o livro de Apocalipse. Nessa primeira exposição, eu vou me deter em 3 passagens. Uma dos evangelhos, uma das cartas e uma de Apocalipse. Para tentar me fazer entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. O meu ponto aqui, nesta noite, é falar sobre o nascimento de Jesus. Porque cada uma das etapas da vida de Cristo, ou seja, sua encarnação, seu nascimento, sua vida de observância à lei, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, até que se complete a segunda vinda, e no meio disso tudo está a missão dada à igreja pelo Espírito Santo, mas cada uma dessas etapas compõe essa grande batalha jurídica, essa grande batalha escatológica. Começamos falando, portanto, sobre a batalha pelo nascimento do rei. O nascimento de Cristo foi envolvido por acontecimentos de guerra, acontecimentos bélicos nesse sentido, que a Bíblia descreve em termos simbólicos, evidentemente, e que nos conduzem a entender a natureza desse conflito, dessa batalha escatológica. Eu começo com Lucas 2. Você pode abrir então a palavra em Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós temos o resultado, o registro que nos traz o resultado do nascimento de Cristo. Mas antes disso, houve uma intensa atividade angélica, no sentido de Deus enviar seu mensageiro, Gabriel. Ele vai inicialmente falar com os pais de João Batista, anunciar que nasceria o precursor do Messias, aquele que seria o que prepararia o caminho do rei. Então ele foi também a Maria e disse que nasceria o rei. Ele disse que Jesus seria o rei que reinaria para sempre sobre a casa de Davi. Portanto, Cristo, aí em Lucas 1, 32 e 33, é chamado de Filho do Altíssimo. É dito que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não há dúvidas. É a descrição do nascimento do grande rei. É o anúncio de que o rei está chegando. E com ele o reino. Porque Cristo carrega consigo mesmo o reino. Essa foi a primeira aparição de Gabriel, desde o que foi relatado no capítulo 9 de Daniel. Quando ele foi a Daniel, após a visão, após o sonho que Daniel recebeu, e então ele anunciou o futuro, interpretou. Deus trouxe a resposta da oração de Daniel através do anjo Gabriel. E ele anunciou o nascimento de Jesus. Meu objetivo aqui é entrar nos detalhes da profecia do capítulo 9 de Daniel, sobre as 70 semanas, todo aquele simbolismo desta passagem. Mas é um fato que no fim dessa profecia, no cumprimento dela, o Messias vem. O Messias chega, o rei vem, o rei nasce. Portanto, o anjo que lá no passado
foi usado por Deus para anunciar o dia, no futuro, muito distante ainda da perspectiva dos homens, quando nasceria o Rei dos Reis, agora vai para, em loco, para, no tempo determinado, anunciar que chegou a hora, chegou o momento disto acontecer. Fato é que o nascimento de Cristo é envolvido por uma atividade angélica incomum. São muitos anjos agindo nesse momento, nesse tempo. E você se pergunta, o que eles estão fazendo ali, se a maior parte do tempo eles parecem ser apenas observadores, fazem anúncios, mas não se envolvem. O texto então descreve que Deus usa outros meios para fazer acontecer aquilo que Ele predestinou, aquilo que Ele profetizou. Como vocês sabem, tem um problema logístico em Lucas 2. Por quê? Porque a profecia diz que Jesus tem que nascer aonde? Em Belém. Mas onde seus pais estão vivendo? Na Galileia. Então, ele não pode nascer na Galileia. Ele tem que nascer em Belém. O que Deus fará então para garantir que isso aconteça? Ele podia ter colocado em Maria uma vontade de visitar algum parente lá em Belém ou alguma coisa, mas talvez ela não iria porque ela estava já grávida. Então Deus resolveu fazer uma coisa mais ampla. Ele usa o homem mais poderoso do seu tempo, o próprio imperador César Augusto, para que ele faça um decreto absolutamente louco, maluquice total, um recenseamento do império inteiro. Você imagina o tamanho disso. Ele quer saber, na verdade, qual é o tamanho do seu poder. Mas hoje em dia, quando se faz um censo, o governo faz o quê? Manda o recenseador até a sua casa, para que ele faça uma entrevista com você e você coloque suas informações, etc. O César Augusto disse, não, manda a pessoa até o recenseador. Então todo mundo tinha que ir para a sua cidade natal. Lucas localiza isso no tempo e no espaço, foi nesse período, sob esse governador, sobre aquele, etc, etc. É curioso isso? Deus está usando o poderio de um imperador ímpio, perverso, cruel, megalomaníaco, para que seu filho nasça em Belém. Ele coloca o mundo inteiro em movimento, para que apenas um casalzinho, lá de uma cidadezinha insignificante chamada Nazaré, uma mulher grávida, quase para dar à luz, possa fazer uma viagem de alguns dias. Hoje levaria só algumas horas, mas naquele tempo, evidentemente, para que ela possa dar à luz onde está determinado, onde está demarcado. Talvez por isso, nós temos esses convidados ilustres aqui no nascimento de Jesus. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, ou seja, onde tinha que ser, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os convidados ilustres foram os pastores, mas apareceram uns caras aqui que aparentemente não estavam convidados. Os anjos, o que eles estão fazendo ali?
A tradução, nesse ponto, ela não nos ajuda muito, porque os termos hoje em dia perderam o sentido, né? Quando a gente fala em milícia, você pensa em outra coisa, você pensa em grupos paramilitares ou coisa nesse sentido, né? Literalmente diz assim: e apareceram, que é plural, numerosos exércitos do céu. Não só um exército, um monte deles, vários deles, numerosos exércitos, não só um exército, numerosos exércitos, não um exército numeroso, mas vários exércitos numerosos, apareceram, estacionaram nas alturas e falaram algo que não é próprio de um exército: paz na terra. Eles são soldados, eles são guerreiros, eles são um exército. O que eles estão fazendo no nascimento de uma criança, no nascimento de um bebê? Eles estão ali para louvar o Deus que dirigiu toda a história, que arquitetou tudo de uma maneira perfeita, para que seu filho nascesse onde tinha que nascer, quando tinha que nascer e como tinha que nascer. Mas eles são só espectadores. Eles não tomam parte. Porque eu disse no começo aqui, se essa fosse uma batalha por poder, por força, por número de soldados, não haveria batalha nenhuma. Mas aqui começou uma batalha jurídica, de um único guerreiro. Ele é um guerreiro solitário. Ele não terá ajuda de ninguém, exceto do Espírito Santo e de seu Pai. Ele não poderá contar com ninguém. Até teria à sua disposição esses soldados todos, mas não é esta a sua guerra, não é esta a sua batalha. Ele não veio com este propósito. Vocês lembram quando Cristo foi preso e Pedro se adianta e corta a orelha do servo do sumo sacerdote? O que Cristo disse? Em outras palavras, ele disse: Pedro, se a questão fosse espada, se a guerra fosse essa, se a minha batalha fosse essa, eu teria soldados melhores. Eu poderia rogar ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos. Cada legião tem entre 4 e 6 mil. Uma para cada um de vocês. Mas não era. O ponto aqui é: não é esta a sua guerra, não é esta a sua batalha, não é para isso que ele veio. Ele veio para uma guerra muito pior, muito mais difícil. E por isso ele tem que se submeter a nascer como um bebê humilde, numa manjedoura, ser posto numa estrebaria. Ele tem que se submeter a tudo, a todos os detalhes que a legislação de Deus exigiu. Ele precisa cumprir, e ele não pode falhar em nada. Ele tem que ser o que Israel não foi. Ele tem que cumprir tudo o que Israel não cumpriu. Quando ele se apresenta para João Batista para ser batizado, João Batista diz assim: como assim? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor quer que eu o batize? Cristo diz o quê? Faça. Nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém cumprir. Ele precisa cumprir toda a justiça. Ali provavelmente, na estrutura de Mateus, né, ele está cumprindo todas as partes de Israel. Desde o do Egito chamei meu filho, recapitulando em si mesmo a história de Israel. O seu batismo, na verdade, é a recapitulação da travessia do Mar Vermelho, onde os israelitas foram batizados na nuvem quanto no mar. É o modo dele ser o novo Israel, dele cumprir todas as etapas, toda a justiça ele tem que cumprir para que ele possa derrotar
o grande adversário, o grande opositor. Se essa passagem, que é histórica, não nos dá todos os detalhes dessa passagem, há uma outra que a complementa. E eu quero que você veja agora o texto de Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Aqui nós temos uma descrição apocalíptica, portanto simbólica, do nascimento de Cristo no meio de uma batalha, no contexto de uma guerra. João diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa é a primeira cena, portanto. Uma mulher grávida, com descrições específicas, cada uma delas é importante, de um lado do céu. Do outro lado, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então aqui está a outra figura, um dragão, cheio de atributos também, cheio de simbolismos todos importantes. Então 2 cenas grandiosas. Então temos a próxima, que é o fato, o evento em si. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui está, portanto, todo o suspense da passagem, todo o objetivo dessa batalha, desse confronto. Qual o propósito do grande inimigo? Devorar o filho quando nascesse. E o desfecho é bem ao estilo apocalíptico. Consegue colocar em 4, 5 palavras, embutir em 4, 5 palavras, um significado que precisaríamos de livros para completar. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E assim, o inimigo perdeu. Essa é a ideia. Desse modo, ele sofreu a sua primeira derrota. Ela aconteceu no momento do nascimento de Jesus. O nascimento de Cristo é a primeira das derrotas jurídicas, escatológicas que Satanás passa, enfrenta, sofre. Quem é essa mulher, Então, várias teorias já foram feitas, já foram desenvolvidas para explicar quem é ela. Mas o simbolismo, as expressões aqui, não são difíceis de entender, se nós pensarmos biblicamente. Ou seja, se nós não sairmos da Bíblia para fora dela, como muitos fazem, quando leem Apocalipse, eles leem o texto e viajam para o mundo, para tentar entender no mundo, na sociedade, e não vão entender nada. Mas se nós não sairmos da Bíblia, não sairmos do texto, nós vamos entender sem muita dificuldade. E aqui você teria que fazer um exercício muito simples para entender essa passagem. Colocar outro texto da Bíblia do lado. E esse outro texto é Gênesis 3, 14 em diante, que coloca as mesmas figuras. Leiamos, só por... Não estava no plano ler essa passagem, mas os irmãos estão abrindo aí. Gênesis 3, 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meio a dores dará à luz filhos.
podemos parar agora. O que temos aqui, meus irmãos? Exatamente os mesmos personagens, a mesma situação, os mesmos temas teológicos. Aqui nós temos uma mulher, capítulo 3, lá nós temos uma mulher. Aqui nós temos uma serpente, lá nós temos um dragão, que João diz que é a antiga serpente, no mesmo capítulo 12, para ninguém ter dúvida. Trata-se da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele é o dragão. Aqui nós temos uma inimizade, um conflito entre esta mulher e esta serpente. Lá nós temos um conflito entre Satanás e a mulher. Aqui nós temos a promessa de um descendente desta mulher. Lá nós temos a vinda desse descendente. Aqui nós temos a promessa das dores de parto desta mulher. Lá ela está gritando com as dores para dar à luz. Apocalipse 12 é simplesmente se é que existe essa palavra, apocapsilização de Gênesis 3. Transformar Gênesis 3 num texto apocalíptico. Mas por que João fez isso? Óbvio, porque Deus o revelou, foi uma visão que Deus deu. Então por que Deus fez isso? Porque Deus queria contar que essa história não acabou. Que essa história de Gênesis 3, 14 a 16 é a história toda do Antigo Testamento. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós temos o conflito entre a mulher e o dragão. Nós temos uma mulher que vai dar à luz ao filho, ao descendente, e um dragão querendo devorá-lo, querendo destruí-lo. Isso vai acontecer em todo o Antigo Testamento. É óbvio que Deus, que João, no seu registro, não está pensando apenas em Eva, ou apenas em Maria, mas está pensando em toda a descendência messiânica, em toda a genealogia de Cristo, que vai de Adão e Eva até José e Maria. É por isso que Mateus e Lucas fazem as longas genealogias de Cristo, e por isso que Lucas volta até Adão. Ele é o filho da mulher, ele é o filho de Eva. Mas Deus prometeu que quando nascesse o filho de Eva, a cabeça de Satanás seria esmagada. É óbvio que o inimigo não ia esperar de braços cruzados. É óbvio que ele não ia deixar acontecer. Por isso que, ao longo de todo o Antigo Testamento, o que nós temos é a descrição dos riscos, das aventuras, dos percalços da genealogia de Cristo, da história dos seus antecedentes, dos seus antepassados, e o modo como, geração após geração, essa descendência está em risco o tempo todo. Já nos 2 primeiros filhos, nasce Caim, nasce Abel. Fica claro que Abel é o bonzinho, Caim não presta, então ele mata Abel. Acabou? Encerrou a história, o dragão venceu, mas Deus proporciona a Eva outro filho, Sete, e a descendência continua. Tempo depois, essas descendências estão mais uma vez corrompidas, e Deus faz vir o dilúvio. Acabou? Não vem descendente, mas Deus achou a Noé e disse: vem cá, Noé, constrói uma arca, põe a tua família dentro, põe um casal de animal também. Vamos continuar a história. Depois, Deus diz: são os semitas, o meu povo. Então, os semitas se corrompem, constroem a torre de Babel. Então Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Chegou a hora de formar uma nação. É nesse momento, na história, que a mulher põe as roupas. Sol, lua e 12 estrelas. Sol, lua e 12 estrelas. Isso é uma referência a quê? Ao sonho de José. José sonhou e disse e viu que o sol, a lua e 11, por que 11? Porque ele não podia se prostrar para ele mesmo, né? Ele é a 12ª estrela, né? E 11 estrelas se prostravam para ele. É o núcleo da família de Jacó, é Israel. É quando a mulher se torna Israel. Ela é antes de Israel. Israel não é ela somente, ela vem desde Eva. A descendência prometida, a genealogia de Cristo
Mas num dado momento, a mulher está vestida com o sol, com a lua e com as 12 estrelas. E Israel é, no Antigo Testamento, descrito, ou descrita como uma mulher grávida, a esposa de Yahvé, muitas vezes infiel. Mas Deus nunca a abandonou. A disciplinou muitas vezes, mas manteve o seu projeto, o seu plano. O exílio não foi, de certa forma, pôr um fim a isso. Ele arranca a mulher inteira e leva para a Babilônia, só para fazê-la voltar 70 anos depois, para continuar a história. Cada geração. Por que há tantas mulheres estéreis na descendência prometida? Nunca é fácil. Sempre é complicado. É isso que João está dizendo. O dragão se deteve diante da mulher para devorar o filho. Ou seja, todas as intenções satânicas em relação a Jesus são homicidas. Por isso Cristo disse, ele foi isso desde o começo. Homicida. Mas o verdadeiro homem que ele quer matar é Cristo. Que ele quer devorar é aquele que pode esmagar sua cabeça. Mas ele perdeu, porque Cristo nasceu. E ao nascer, impôs sobre ele a primeira das grandes derrotas que ele teria que sofrer. O que é essa descrição aqui, do dragão querendo devorar, se não uma maneira de João contar aos seus leitores? Vocês não lembram o que aconteceu em Belém? Não lembram quando os magos vieram, foram lá? O que Herodes mandou fazer? Mandou matar todos os meninos, com menos de 2 anos. Mas o filho tinha sido arrebatado, tinha sido tirado das garras dele, para que depois Deus pudesse dizer, do Egito chamei meu filho, igual Israel. Satanás não é muito criativo, ele repete as mesmas táticas. Isso não aconteceu exatamente nos dias de Faraó e Moisés? Faraó não decidiu exterminar os israelitas, diminuí-los pelo menos, e manda matar os recém-nascidos? Mas o Deus que controla a história fez o quê? Colocou um bebê num cesto e colocou no mar, no rio Nilo. E foi parar justamente na filha de Faraó. Quem criou o libertador do povo? O próprio dragão. O próprio dragão. O instrumento dele é usado para levar o plano de Deus aos seus cumprimentos. O Deus que controla a história não tem imprevistos, não tem percalços. Ele não lida com variáveis. Ele não faz malabarismos com os eventos. Ele é soberano. Ele conduz o mundo aos seus propósitos. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. E o seu filho foi arrebatado até o seu trono, até o trono de Deus. Aqui, como eu disse, há um encurtamento, um achatamento da vida de Cristo, destacando o começo e o fim, a vinda e a volta. O nasceu encarnou-se, foi arrebatado do seu trono, ascendeu aos céus, subiu aos céus, ascensão. E o que está no meio disso? Viveu, morreu, ressuscitou. São essas etapas todas que Cristo passou e venceu, para que pudesse derrotar Satanás. Agora uma passagem nas epístolas para finalizar essa primeira exposição. Você pode abrir lá em Gálatas, capítulo 4.
Gálatas 4, nós vamos ler aqui a partir do verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Eu tenho consciência de que essa é uma passagem muito complexa. Eu não tenho propósito nessa noite de explicar todos os detalhes aqui. Mas um ponto que eu quero destacar é que Paulo está usando terminologia legal, jurídica. Mas aqui é o mundo dos escravos e dos senhores. E ele está usando esta terminologia para explicar o significado da vinda de Cristo e da libertação que ele conquistou pelo Evangelho. Paulo tem em mente os dois povos o tempo todo aqui, os judeus e os gentios. E ele está mostrando como ambos os grupos, tanto de judeus como de gentios, foram alcançados pelo poder do Evangelho de Cristo. Primeiramente, no capítulo 3, ele fala mais dos judeus, e os chama de descendentes de Abraão, e que, portanto, tinham direito técnico às promessas de Deus. Paulo, entretanto, explica que até que o Messias viesse, o povo judeu estava numa situação de menoridade legal, menor de idade, ou seja, sob a tutela de curadores, a tutela sobre um tutor. Quem era esse tutor? A norma da lei, a lei. Paulo diz que como menor de idade, a situação de alguém não é muito diferente da de um escravo. Pode ser o filho do dono, mas é menor, não tem acesso, não pode governar a casa, não pode administrar nada. Então, de certa maneira, um escravo, muitas vezes, naqueles tempos, podia ter mais autoridade sobre os bens do patrão do que o próprio filho, quando o patrão, o pai, outorgava ao escravo o direito de administrar aquele lar. De maneira que, muitas vezes, os escravos eram tutores e curadores de senhores, enquanto eles eram menores. A pergunta é: quem são esses tutores e curadores que mantinham, ele diz aqui, o povo judeu num estado de escravidão? E não só os judeus, porque os gentios também estavam sob um estágio de escravidão. Mas ele parece dizer que eram outros tutores e curadores que mantinham o povo gentil, os estrangeiros, sob escravidão. Como eu disse, parece que o tutor, o aio do povo judeu é a lei. Mas o gentil não tinha lei nesse sentido. Podia ter a norma da lei impressa no coração, mas não objetivamente, não formalmente, não a legislação mosaica a seu dispor. Então não poderia ser esta lei que mantinha o gentil nesse estágio de menoridade legal. Então quem eram? Aparentemente no verso 3, Paulo agora no capítulo 4, está dizendo quem eram. Ele diz: assim também nós, falando do povo gentil, ele se inclui como se fosse gentil. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Portanto, aqui estão os senhores.
Aqui estão os tutores e curadores dos gentios. Ele diz, os rudimentos do mundo. A que ele se refere? Ele se refere aqui, aparentemente, a uma mescla de coisas. Sim, a palavra dá a ideia de algo rudimentar. Porém, se você pegar qualquer léxico grego e buscar o significado da palavra lá no mundo greco-romano, você vai encontrar algo como elementos que compõem o universo criado, incluindo corpos celestes, forças sobrenaturais que governam aspectos da criação. Esse era o conceito do termo grego que está por trás da tradução da palavra rudimentos nesta passagem. Ele estava falando provavelmente daqueles deuses, os deuses gregos romanos. Na verdade, ele menciona eles no verso 8. Ele diz, vocês serviam a deuses que por natureza não o são. Deuses, ou seja, os deuses, as idolatrias, as obras, não só os deuses romanos lá, Apolo, Poseidon, mas a própria natureza, a própria criação. Por isso que ele vai falar que eles estão querendo voltar a uma vida anterior, onde eles observavam essas superstições, essas coisas dos dias, dos meses, dos anos, das estações, seguindo muito o calendário idolátrico daqueles dias. Isso para nós aqui não é tão importante nos estendermos, mas observe que Cristo veio para realizar duas coisas, o texto está dizendo. Uma para os judeus, outra para os gentios. Ele veio para libertá-los dos seus senhores. E esses senhores aqui, pelo termo rudimentos, nós podemos pensar em quem estava por trás daquelas ações, daqueles deuses. Paulo diz que eram demônios mesmo. Que as coisas sacrificadas aos ídolos, na verdade, são sacrificadas a demônios. Os poderes mundanos, os poderes desta era decaída. Cristo veio para destroná-los, para derrubá-los dessas posições. O texto diz, vindo, porém, à plenitude do tempo. Que a ideia aqui é da ampulheta, cheia de grãozinhos de areia, foi pingando outro. Quando pingou o último grãozinho de areia, o tempo ficou pleno, o cronos ficou pleno. Então, só quando caiu o último grãozinho de areia, Cristo nasceu. Ele só nasceu quando tudo foi cumprido. Por isso, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Essa expressão é muito importante na passagem. Nascido de mulher. Porque isso é Gênesis 3,15 sendo aplicado ao contexto do Novo Testamento. A mulher foi prometido que teria um filho, um descendente, que esmagaria a cabeça do grande inimigo. Então, ele vem, nascido de mulher, e ele acrescenta, nascido sob a lei. São essas duas ideias que compõem a obra jurídica de Cristo. Ele vem para fazer algo pelos gentios, ele vem para fazer algo pelos judeus. Ele pode resgatar ambos os grupos através do seu nascimento. Essas duas expressões, portanto, resumem todos os objetivos da vinda de Jesus ao mundo, tanto para os judeus, como para a humanidade em geral. A expressão nascido da mulher aponta para aquela obra mais ampla de Jesus, de ser o antigo prometido que vem para esmagar a cabeça do inimigo. Mas também Cristo vem para uma coisa mais específica, por isso ele nasceu sob a lei. E aqui está todo o aspecto jurídico da sua batalha escatológica. Sendo obediente à lei, finalmente Cristo poderia resgatar os que estavam sob a lei. Não resgatar os que estavam sob Satanás, mas estavam sob a lei. Aqui nós podemos entender a real relação entre um e outro. Satanás não é o dono da raça humana. Ele não é aquele que detém os créditos. Ele é um oportunista
ele se utiliza de algo legal, a lei, para desse modo exigir a condenação do povo da aliança e ao mesmo tempo para cegar, para manter nas trevas os que estão fora dela, não deixar quem está fora entrar e continuamente acusar quem está dentro. Cristo veio para caçar esses dois direitos dele, de ser o enganador das nações e de ser o acusador dos nossos irmãos. Até aqui, meus irmãos, eu só estabeleci as bases. Nas próximas palestras é que eu pretendo desenvolver isso com mais profundidade, para que nós possamos entender o que de fato foi a obra de acusador e de enganador de Satanás e o modo como Cristo o venceu. Que Deus abençoe a todos.